emissora do Brasil hoje, onde bate recordes todos os dias de audiência, que é a Record. Quem é a proprietária? Igreja Universal do Reino de Deus. Mas o que é a Record, irmãos? O que falta hoje para a igreja explodir, né, nesse sentido? Hoje os líderes podem dizer assim: nós não temos canais, nós não temos condições. Não. Hoje as igrejas têm jornais, as igrejas têm programas, as igrejas têm internet, as igrejas têm até 24 horas de atendimento. Existem igrejas que atendem lá 24 horas, diz que oração, né? Diz que aquele fala que eu te escuto lá, fala que eu te escuto, e nunca se viu, irmãos, uma igreja tão rica materialmente como se vê hoje, materialmente falando. Mas o Senhor, Ele diz, mas também nunca se viu uma igreja tão pobre espiritualmente como se tem visto hoje. Hoje as pessoas que viveram o final da era de Filadélfia, as pessoas que viveram este final, que vivem hoje, perguntam: meu Deus, cadê os milagres que eu via? Cadê os batismos de 3.000 almas de uma vez? Cadê os cegos enxergando? Cadê os surdos? Irmãos, a gente vê em algum lugar, alguma coisa, num lugar em outro. E quando não, são armações realizadas. Pessoas que são pagas para dizer que são cegas, pessoas que são pagas para dizer que são paralíticas, pessoas que são pagas para ir na frente, e ainda os líderes dizem: ah, mas nós fazemos isso, tem uma justificativa. Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso para estimular a fé. Porque a pessoa ouvindo, aquele que é de verdade, vai estimular a fé dele, vai ativar a fé dele, estimular, e ele então vai conseguir crer e vai acontecer. Pobre, irmãos, acha que é rico, e é pobre. A maior pobreza que já se viu espiritual. E existe um motivo. Qual é o motivo? Mornidez. Ali o Senhor, Ele faz uma comparação: olha, oxalá que fosse quente ou frio, porque é morno. Eu tenho vontade de vomitar. Ele usa esse termo porque a cidade de Laodiceia era banhada, né, por termas. Eles não tinham água potável. E termas, a gente sabe que uma água morna, o que acontece numa água morna? Cria-se o que numa água morna? Bactérias. A água morna não produz nenhum tipo de vida. Não serve, na verdade, para nada. Uma água morna. Água morna ali parada, ela somente reproduz ali vírus e bactérias. Tanto que a água das termas, ela tem que ser uma água que fique sendo mexida, né? Todo o tempo movimentada, para que a água das termas não produzam nenhum tipo de bactéria, porque a água por si própria produz bactéria. E o Senhor me deu ali então uma revelação que para mim foi surpreendente, porque eu sempre tive esse capítulo entre frio e morno como alguém convertido e não convertido. O Senhor disse: Lília, pode ser boba, eu não estou falando nada disso. Eu: não, Senhor, mas alguém frio, para mim é alguém frio, Senhor. E alguém quente é alguém fervoroso, Senhor. Não, Lília. Não estou falando de frio no estado espiritual e quente no estado espiritual. Eu estou falando de frio, uma qualidade de pessoas, e de quente, uma qualidade de pessoas, onde as duas características dessas pessoas reproduzem vidas, podendo ser até diferentes, mas as duas reproduzem vidas. Porque do frio eu não vomito, do quente eu não vomito, mas eu vomito do morno. Eu não estou condenando frio ou quente, eu não estou falando de alguém convertido ou não convertido, porque o não convertido está na espécie do morno. Eu disse: Senhor, é mesmo. É verdade, Senhor. E ele começou a falar algo comigo, irmãos, que eu não marquei, mas foram algo que o Senhor foi falando. A água fria é uma
Uma água que produz o quê? Gera vida. O que a gente faz com água fria, irmãos? Bebe. Certo? Para que mais que serve uma água fria? Molhar as plantas. A gente pode jogar uma água quente na plantação? Porque senão morre. Mas a gente pode jogar uma água fria, não pode? Uma água potável. Pode jogar uma água morna na plantação? Não. A gente pode beber água pelando? A não ser se for café. Que não é já mais água. Já é um alimento, não é água. Nós estamos falando de água. Então, o Senhor disse algo no meu coração. O Senhor disse: água fria, os crentes frios que produzem águas potáveis são aqueles, irmãos, que reproduzem vida no organismo das pessoas. São aqueles que, quando vê ali a pessoa, a terra árida, consegue regar aquela terra, consegue trabalhar naquela terra, consegue vivificar aquela terra. E a água quente, o que ela produz? Ela produz o quê? Eu preciso da água quente para quê? Para esterilizar, para tirar a bactéria, para que mais? Para que serve o vapor da água? Para nós. Quando você tem um problema nos pulmões, de respiração, o que nós precisamos? Antigamente não existia aparelhinho de inalação. Como que era feito a inalação? O que os antigos diziam? Vai no banheiro, liga a água o quê? Chuveiro bem quente e começa a sentir o quê? O vapor daquela água. Você era pequena, colocava a bacia com água bem quente, no berço, colocava o pano por cima do berço e ia o vapor. Então o Senhor começou a dizer para mim: os crentes quentes, eles conseguem trazer limpeza na minha igreja, purificação na minha igreja. Eles conseguem esterilizar aquilo que está sujo. Eles conseguem, Lívia, trazer, renovar, limpar aquilo que está sujo por dentro. Tirar aquele catarro do pulmão, sabe? Aí eu comecei a olhar e falar: Senhor, nós precisamos desse equilíbrio na igreja. E o Senhor disse: é por isso que eu uso como membros. É por isso que eu uso a diversidade. Para mim é o interessante. Eu não quero todos os crentes frios e nem todos os crentes quentes, mas eu quero crentes frios e quentes. Eu quero aquele que tem a injeção de ânimo, que produz ânimo, mas eu quero aquele também que é centrado. Eu quero o profeta, eu quero o mestre, que é calmo, que ensina, que traz a palavra, o ensinamento, que consegue extrair a sujeira de dentro. Mas eu quero também o profeta, eu quero também o pregador, eu quero também o evangelista. Eu quero quente ou frio, mas eu não quero morno. E hoje nós temos vivido, irmãos, uma classe de crentes mornos. Infelizmente, a igreja tem passado por essa fase de crentes mornos. E eu comecei a escrever um pouco sobre isso. E a gente... O que é a mornidez? O que é uma pessoa morna? O que seria uma pessoa morna? Uma água morna, né? Aí eu comecei escrevendo algumas coisas que Deus ali foi falando comigo. A primeira coisa, uma água morna, na água morna, nunca vai conter o quê? Força. Porque nela não pode jorrar correntezas. A água quente, ela pode ser forte. Já viu uma água quando ferve, irmãos? Põe na panela, põe pressão. E a água fria pode gerar correnteza? Lógico. Mas e a água morna? Ela fica o quê? Parada. Então, o primeiro reflexo de uma pessoa morna é uma pessoa sem força, sem energia, né? Palavra usada. Nós vamos ver.
11h30. Eu não estava, né? Estou dando aula. Não, mas ontem você estava, né? Não, da palavra, quando o Paulo pregou sobre isso, falou. Foi ele, né? Foi, eu lembro dessa palavra. Ai, não lembrei disso. Eu separei o versículo 11h30 e não marquei. Não é? Mas eu acho. Sem força. Irmãos, uma pessoa, a primeira coisa, o primeiro reflexo do amor de Deus é tirar a força, é enfraquecer, é deixar a pessoa na igreja. A palavra de Deus é clara. Quando o Senhor diz, eis que estou à porta e bato, Ele não está à porta do mundo. Ele não está batendo no mundo. Ele está batendo na porta de quem? Da igreja. Da igreja. E muitas vezes a gente acaba ficando meio que céticos, no sentido de crer. 1 Coríntios. 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 11:30. Porque nós aprendemos, irmãos, que igreja somos quem? Quem é a igreja? Nós. E nessa daí de igreja somos nós, a gente vai desvalorizando o lugar em que nós estamos. E a gente começa a perder a nossa identidade no local que nós estamos. Nós achamos que este local não é importante, o importante sou eu. Não, irmão, o importante é você neste local. Este local não tem importância sem as pessoas aqui dentro, mas quando as pessoas estão aqui dentro, este local passa a ser importante. Né? E o Senhor começou a falar muito isso comigo, porque o Senhor disse para mim sobre o tabernáculo. O Senhor falou para mim, Lília, eu prezo tanto o local, que se somente as pessoas fossem importantes para mim, eu não falaria somente com as pessoas, eu pediria para construir um tabernáculo, eu pediria para construir um templo. Se um local não fosse importante, eu não pediria para construir. Mas o local, ele é importante. E o Senhor disse para mim, e quando eu me manifestava no local, de que maneira eu me manifestava no local? Quando havia o quê? Pessoas lá. Então o Senhor, quando Ele prepara um local para nós, o local, irmãos, ele é importante. Quando você está no local. Então essa palavra é para quem? Para a igreja. Esse que está à porta e bato. Então a primeira coisa é enfraquecido, debilitado, incapaz. Não é incapaz em casa, não é incapaz no trabalho, não é incapaz na escola, não é incapaz na rua, não é incapaz com o amigo, não é incapaz com os filhos, não é incapaz com o vizinho, não é incapaz com o marido, com a esposa, é incapaz na obra de Deus. Eu não tenho força para prosseguir o caminho do Senhor. Eu não tenho força para fazer aquilo que Deus quer para a minha vida. Eu fico sem ânimo em adorar Deus. Né? A gente vê